Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus todos os dias. Estou com a minha palavra aqui, Bíblia 365 dias. Se você quer uma dessas, tem aqui na descrição, você pode ir lá. Eu espero que esteja ativo ainda o link para você comprar, mas qualquer coisa é só procurar por Bíblia 365 dias, é minha ferramenta. Eu troquei ela pela versão, no início estava NVT, mas agora estamos na NAA, que a gente gosta muito dessa versão, essa tradução, beleza? E você que ainda não assistiu aquele meu vídeo, eu vou colocar um cardzinho aqui desse lado para você, para que você vá no vídeo onde eu falo a respeito dessa tabela aqui, que é a tabela cronológica do Antigo Testamento, onde nós nos localizamos na história, nos localizamos no Antigo Testamento, onde a gente identifica quais os reis, quais os profetas, quem vivia com quem, qual é a época de qual, e aí você pode ter um entendimento um pouquinho melhor do Antigo Testamento. Esse vídeo eu explico, né, como é que você faz a leitura dessa tabela. E acho que era só isso. Hoje está fazendo frio, meu aquecedor está aqui como parceira. Que bom que você está aí engajado na nossa leitura. Vamos compartilhar, vamos chamar a galera para que a gente possa criar essa comunidade que ama ler a Bíblia do Senhor, porque nós estamos em tempos que nós precisamos ler mais a Bíblia, beleza? Dito isso, convido você, venha para a nossa leitura de hoje, 193. Muito bem, muito bem. Vamos lá, estamos no dia 193. Vamos lá, temos aí... hoje é rapidinho, mas como disse, né? Tendo nomes do Antigo Testamento, dificulta muito porque não é do nosso dia a dia. Mas o que importa é que a gente leia, entenda e saiba que existe uma cronologia, existe uma genealogia, beleza? Pegou lá a sua Bíblia? Tem as descrições aqui embaixo de todas as passagens lidas de cada vídeo, tá bom? 1 Crônicas 12, 19, 14 e 17. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando de Ziclag, passava para o lado dele de Manassés os seguintes: Ada, Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Esses ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como exército de Deus. Este é o número de homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhes transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000. Porque até então haviam ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome da casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar a Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel deveria fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulão, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000.
treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lanças. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumento de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom e resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também de mais distante, como de Issacar, Zebulun e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se for isso da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi com todo Israel foi a Balá, isto é, a Kiriat-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levavam da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegrava diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os dois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São esses os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafir, Elisama, Beliada, Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e o derrotou ali e disse: Deus,
por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, com as águas rompem as barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e esse lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles, ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho da marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras. E o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. E aqui nós temos a confirmação, daquilo que nós lemos, agora se não me lembro, ou Samuel ou foi em Reis, que é esse momento em que ele ataca, ele busca 2 vezes o Senhor, e isso confirma os relatos que a gente já tem lido antes. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, agora nós entramos no livro de Romanos. Romanos 1, 1 a 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo, e em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Desculpa aí, deu uma vontade de espirrar. Vamos lá. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tem sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, primeiro judeus e também grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E agora começam as cartas de Paulo. Cara, vai ser lindo a gente ler essas cartas agora, a partir desse momento para frente. Salmo 9, 13 e 20. Compadece-te de mim, Senhor. Vê aqui sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os seus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam.
ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Seja as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Provérbios 19, 4, 5. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Legal, legal. Agora nós vamos entrar nas cartas de Paulo. Vai ser muito, muito, muito legal. Enquanto isso, vamos ler Crônicas, que é um livro que lê-se pouco nas nossas leituras. Vamos iniciar a leitura, lê-se pouco. Lê muito Samuel, lê muito alguns Juízes, Esther. Profetas normalmente são Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Jonas é muito mencionado, os outros nem tanto. O profeta Oséias também é muito mencionado, e fora as cartas de Paulo. E, existem outros escritos aqui na Bíblia que muitas vezes a gente não lê, e nós estamos engajados aí no Antigo Testamento agora com esses livros aí. Beleza? Então, ficamos aqui com a nossa leitura. Eu sou o Pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, escreva, dá um like. Assim o YouTube entende que a leitura da palavra é algo essencial para ser propagado e as pessoas engajarem nessa leitura, ok? Todo mundo desafiado? Então, beleza. Ficamos assim e eu vejo vocês no dia de amanhã.